Oi, oi, seja muito bem-vindo por aqui. Se você é recém-formado ou está se formando, não sabe por onde começar ou sente que está perdido no meio do caos, tentando fazer tudo funcionar, respira fundo, porque hoje nós vamos conversar sobre os bastidores reais de um escritório. Quando eu comecei, o meu foco era simples: entregar projetos bonitos, projetos lindos. E é claro que isso é importante, né, gente? Mas com o tempo eu fui entendendo que um escritório, para ele realmente funcionar, a gente precisa de muito mais do que estética. A gente pode ser super talentoso, ter mil ideias incríveis, mas se não tiver uma estrutura, um método e clareza, a gente vai ficar sempre apagando incêndio todos os dias, sabe? E o pior, vamos achar sempre que a culpa é nossa. Hoje eu quero te contar um pouquinho dos bastidores que têm me ajudado a manter o meu escritório de pé e a minha saúde mental também. E sim, eu vou falar sobre serviços, dinheiro, equipe, atendimento. Vou mostrar algumas coisinhas que parecem que são segredos e que estão guardados às 7 chaves. Mas sem aquelas fórmulas prontas, tá bom? É apenas o que funciona pro meu escritório, pra minha realidade e que pode funcionar pra você também. Sabe o que realmente encanta um cliente? Não é só um projeto bonito. É quando ele sente que você sabe exatamente o que você tá fazendo. Quando tem início, meio e fim. E quando tem cuidado na entrega, uma entrega legal, um atendimento bacana, processos. Isso é super importante. Para que tenhamos processo, nós precisamos entender o que nós oferecemos. Então, o primeiro pilar é serviços. Nele, você vai responder as seguintes perguntas: o que você oferece e como você oferece. Não adianta ter talento se você não tem processo. Hoje, por exemplo, os meus serviços são super organizados. São os seguintes serviços: o projeto de arquitetura, projeto de interiores, consultoria, assessoria de obra e hoje em dia até o manual de obra online eu tô vendendo. Mas isso foi sendo construído aos poucos, step by step, ok? No início nós acabamos aceitando o que aparece, mas mesmo com o que aparece, antes de montar uma proposta, pense no processo daquele serviço. Estruture uma metodologia, ainda que bem simplificada. O quanto antes você definir o que você quer oferecer e como você quer oferecer, mais leve fica o processo. Nada de ficar virando noite e morrendo de trabalhar, não, gente. E não subestime prazos, a escuta do cliente, ser pontuais. Isso conquista mais do que qualquer render, do que qualquer projeto bonito. Porque no início é isso que você vai ter: render e o processo, o atendimento. A gente ainda não tem a transformação na vida do nosso cliente para ter aquela propaganda. Então, comece assim. Agora, vamos falar sobre finanças? Eu sei que muita gente trava nessa hora, mas é real que um escritório desorganizado financeiramente vira um peso nas suas costas. Eu já precifiquei por metro quadrado, por serviço, por hora, até entender o que fazia sentido para mim. Hoje eu uso uma planilha automatizada que considera os meus custos, a minha hora de trabalho e a dificuldade do projeto, e isso me dá mais segurança para crescer, para precificar, para investir em equipe, em equipamento e até ter paz nos meses mais lentos. E hoje eu pensei em gravar depois um vídeo só sobre finanças. Se vocês quiserem, eu posso mostrar mais aprofundado como eu tenho precificado. Aí vocês deixam no comentário aí, viu? Se vocês quiserem, eu posso gravar depois. Sem gestão financeira, você não vai crescer e você não vai conseguir viver de arquitetura. Eu acho que um ponto super importante já pra falar aqui nesse vídeo é que, mesmo no início, quando você ainda não é um escritório, quando você é um arquiteto autônomo, é importante você se ver como uma empresa. Então, o que eu fiz no início? Eu já abri uma conta separada da minha conta pessoal, em um banco online mesmo, e já comecei a mandar os pagamentos por lá, para os clientes, gerava boleto para os clientes. Então, a minha finança pessoal, ela desde o início, desde o primeiro projeto, ela era separada da minha finança do escritório. Isso é super importante para você conseguir entender quais são os seus custos, né, os custos para você viver e quais são os custos do escritório, né, ainda que não seja um escritório. E só assim você vai passar a se ver como uma empresa. Porque isso é super importante. O seu cliente precisa ver que você, ainda que não tenha um CNPJ, você é uma empresa, você trabalha como uma empresa. O próximo pilar é equipe. Por muito tempo, gente, eu até tentei fazer tudo sozinha e deu por um tempo. Mas eu acho que ninguém constrói algo relevante sozinho.
Uma vez eu vi em um curso a professora dizendo a importância de delegar. E ela até usou um trocadilho que eu acho super legal, que dizia assim: delegar não é delargar. E o que ela quer dizer com isso? Que pra gente delegar, a gente precisa ter um método, diretrizes, pra gente conseguir ter uma equipe de parceiros conosco. E não é simplesmente largar pra lá, é a gente tá aqui fazendo trabalhos pontuais e orientando. Hoje em dia, eu tenho parceiros que trabalham comigo por demanda. São arquitetos freelancers que me ajudam a ter uma rede de apoio para conseguir ter mais projetos com mais qualidade e o mais importante, né, gente, sem super me sobrecarregar. Então, pense nisso. Quem são as pessoas que podem e querem estar com você para caminhar junto, para te ajudar a crescer? Mesmo que no início seja só um parceiro pontual, eu acho que faz total diferença. Nesse pilar, a gente volta em serviços. Para selecionar quem vai estar conosco nesse momento, a gente precisa entender dos nossos processos e ter um alinhamento nos serviços que a gente oferece. E por último, mas eu acho que é um dos mais importantes pilares, é o relacionamento. Nele nós falaremos sobre marketing, atendimento, vendas. Tudo isso é sobre como as pessoas se sentem ao entrar em contato com a sua marca, com você. Hoje, eu invisto em estar presente no online, em mostrar bastidores, explicar processos, mostrar os resultados, mas eu também converso com pessoas, eu vou a eventos, faço parcerias estratégicas e eu busco ter uma clareza, uma coesão em quem é a Letícia, que as pessoas veem na internet, e quem é a Letícia da vida real, porque eu acho que não dá pra ter um personagem. A gente precisa ser autêntico para se conectar. Então, existe a Letícia, existe a Lê, mas elas se conectam. E na hora do atendimento, a gente precisa ter humanidade, clareza, acolhimento, porque, gente, ninguém quer contratar um robô. As pessoas, elas querem se sentir cuidadas, elas querem se sentir especiais. Esse pilar, eu vejo que desde o início, eu já sabia que era o pilar que faria a roda girar, sabe? Que capta os clientes. Então eu comecei a usar o Instagram como a minha forma de captar cliente e posteriormente eu percebi que eu precisava me comunicar offline também. Então eu fui cuidar da minha imagem, da minha aparência. Eu investi, né, em uma consultoria de imagem e estilo ainda no primeiro ano do escritório. Eu acho que esse foi o primeiro investimento que eu fiz. É claro que existem momentos que eu sou só a Lê e que eu brinco com meu filho, eu estou em lazer com a minha família. Claro que esse dia existe, é claro que eu não fico maquiada, arrumada todos os dias, todo momento. Mas é importante a gente pensar que precisa existir um denominador comum. A forma como a gente fala precisa ser natural, precisa ser autêntico. A forma como a gente se comporta, e os assuntos que a gente sabe falar a respeito precisa conectar com o público que a gente deseja atrair. No final das contas, não existe uma fórmula mágica, tá? Mas uma coisa que eu aprendi, que é que quando você cuida bem do que você oferece, tem clareza sobre o financeiro, se cerca das pessoas certas e se comunica com verdade, o escritório só cresce e floresce com estrutura, propósito e um impacto real na vida das pessoas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita para curtir, se inscrever aqui no canal e me conta nos comentários quais desses pontos você mais sente dificuldade hoje. E não deixe de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos que eu vou aprofundar um pouco mais nesses pilares que eu trouxe hoje, tá? Beijos!